A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de terça-feira, 8 de junho de 2021, tem como título: O homem não deve separar o que Deus uniu. O texto bíblico encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe um homem. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Queridos, o ideal, é que o homem e a mulher casem-se, constituam aí família e sejam felizes para sempre. Esse seria o ideal para o casamento, Aqui, nessa passagem bíblica em que nós lemos, Jesus ali evitou a controvérsia Hillel Shammai, que era a escola teológica da época, e foi ali diretamente às escrituras sagradas. Jesus nos dá aqui 3 motivos para a continuidade do casamento. Primeiro, Deus fez o homem macho e fêmea. Se ele quisesse que Adão tivesse mais de uma esposa, queridos, poderia e teria criado outras mulheres para Adão. Podemos dizer o mesmo aí em relação a um marido para Eva. O Criador os fez. Isso significa, queridos, que o Criador é Senhor e o único que determina o que é o ideal para o casamento. Segundo ponto, Deus criou o casamento como o elo mais forte nos relacionamentos humanos. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. A linguagem, queridos, é muito forte aqui. Deixar é o mesmo que abandonar, E unir-se significa estar colado. O relacionamento mais duradouro na construção da sociedade não é entre pais e filhos, já que ele é quebrado aí por ocasião do casamento, mas sim, queridos, o casamento entre homem e mulher. E terceiro ponto, e serão 2 numa só carne. O elemento fundamental no casamento, queridos, é o contrato ou a aliança. E o resultado dessa aliança é a relação sexual. A união física entre um homem e uma mulher representa a união de 2 vidas e o compromisso um com o outro. E por isso, queridos, que o adultério é algo muito grave. A união física no casamento é o símbolo da união em várias áreas. E romper essa união é o mesmo que destruir a unidade da própria vida. Com o divórcio, o homem separa o que Deus ajuntou. E Deus não quer que aconteça isso. A nossa leitura de hoje destaca que o homem não pode separar o que Deus uniu. Hoje, queridos, muitos homossexuais querem se comprometer a casar com a bênção da igreja. As razões para os sentimentos e desejos homossexuais são complexas e sérias. Os cristãos não devem banalizar a situação ou condenar levianamente a pessoa homossexual. Mas Jesus deixou o ideal de Deus muito claro. Na criação, ele aprovou um tipo de vínculo matrimonial de homem para mulher. Estes então se tornam uma só carne, um diante de Deus. Dá uma olhadinha em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 25, para uma discussão aí mais aprofundada sobre esse assunto. E onde que fica então o casamento homossexual? Na melhor das hipóteses, queridos, é uma invenção humana sem qualquer precedente bíblico. Deus criou homem e mulher. A monogamia heterossexual
É o plano de Deus para o casamento. Ou melhor, o melhor plano, o único plano, que somente ali Deus vai abençoar. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.